uma arma do diabo contra o povo de Deus. Ao longo das Escrituras, o inimigo usa o medo para paralisar o povo de Deus. Foi assim com o relatório dos espias, que espalhou pânico e atrasou a entrada em Canaã. Com o desafio diário de Golias, que intimidou Israel por 40 dias, com a ameaça de Jezabel, que fez Elias fugir e desejar a morte, a estratégia sempre é a mesma: ampliar o perigo, diminuir a fé e interromper a missão. Então, observe quais são as estratégias do diabo para nos tirar do foco que é Cristo, que é a nossa salvação. E isso continua acontecendo até hoje. Muitos são os que estão se desviando por causa de olhar para as coisas do outro. E o diabo aproveita a fragilidade e diz: é agora. Senaqueribe usou o medo para desestabilizar Israel. Deus concedeu livramento a Israel no tempo do rei Ezequias. Senaqueribe, rei da Assíria, tinha um exército imbatível, com 185 mil soldados, ou seja, mais do que o suficiente para acabar com Jerusalém. Porém, em vez de atacar Israel diretamente, o rei da Assíria primeiro enviou mensageiro para dizer aos israelitas para não confiar em Ezequias nem em Deus, porque as nações que eles dizimaram antes também confiaram em seus reis e deuses. Por que o inimigo agiu assim? Porque sabia que o medo seria uma arma eficaz para desestabilizar os oponentes antes da batalha. Tá vendo aí? Ele intimida primeiro. Senaqueribe queria os judeus em pânico, desesperados, brigando entre si e se rebelando contra seus líderes. Todavia, quando Ezequias buscou a face do Deus vivo de todo o seu coração, ele interveio e livrou o seu povo. É o que nós estamos presenciando nesse momento hoje, desde 2018. Que vemos presenciando isso em alguns setores do nosso país. Colocando medo. Aí veio aquele 8 de janeiro, que a gente sabe que... Aí o povo ficou com medo e continua até hoje com medo, a opressão, o encarceramento, o cala-boca. É o medo, ele impõe o medo para te intimidar e daí tu te aquieta, tu retrocede. Mas nós temos que confiar no Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é Ele que quebra as cadeias, que quebra as muralhas, derriba as muralhas no tempo dele, na hora dele. O medo paralisou Israel diante do Golias. Os filisteus e israelitas estavam acampados no vale de Elá, quando Golias de Gate passou a desafiar Israel, pedindo um guerreiro capaz de enfrentá-lo com combate. Golias tinha quase 3 metros de altura e a Bíblia assim descreve a reação do povo de Deus. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Temeram. O que eles fizeram? Eles fugiram apavorados e ficaram ali paralisados pelo medo durante 40 dias. Foi nessa ocasião que Davi, um jovem cuja confiança em Deus era maior que o medo, enfrentou e venceu o gigante Golias com a força do Senhor. Veja só. Um homem só é diferente. Vamos trazer para o século XXI o que acontece. Você já sabe, um homem só aterrorizou todo o exército de Israel. E no século XXI, um homem só. Mas se você confiar em Deus, depositar tudo nas mãos do Senhor, no tempo dele o gigante vai cair. Porque Deus não é homem para mentir, a palavra dele ele cumpre. Mas temos que ter fidelidade e compromisso com o Senhor. Porque no tempo dele, esse gigante do século XXI vai cair em nome de Jesus. Os apóstolos controlaram o medo. Depois que Jesus foi assunto ao céu, os apóstolos pregaram o evangelho em Jerusalém. E muitas pessoas se converteram. O ensino acompanhado de curas e milagres fazia com que cada vez mais tivessem interesse em ouvi-los. Mesmo com tudo que aconteceu com Jesus, os discípulos não tiveram medo. Eles continuaram pregando a semente do evangelho. É assim que temos que fazer. Mesmo que venha aquele... Em alguns países isso já acontece.
todos os dias são tirados, mas eles não deixam de pregar, eles continuam pregando, eles vão morrendo e pregando, é que nem fala o hino. Contudo, não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, os apóstolos saíram de lá alegres por terem sofrido por amor de Jesus. Eles continuaram pregando a palavra do Senhor. Eles não deixaram se intimidar. Que nós venhamos meditar nessa palavra de hoje. Que a cada dia que passa a opressão virá, mas com a certeza que Cristo nos dará a vitória. Que Deus te abençoe e te guarde.